A questão dos deportados é uma esteira que Lula pode aproveitar, fala o Rodolfo Vinícius. Pegou bem entre aquela galera. Duvida? Veja o silêncio da extrema-direita. Mas eles estão concordando com o Trump, eles concordam tudo. Você vê aqui, o Helder, vamos ver aqui a notícia, o que o Bolsonaro falou sobre deportação ordenada por Trump. Bolsonaro diz, eu faria o mesmo. Claro que faria. Os caras estão nadando, estão surfando nessa onda aí da deportação e falando que está certo, que tem que mandar embora mesmo. O ex-presidente afirmou que apoia a política de deportação em massa do norte-americano. O ex-presidente Jair Bolsonaro, elogiando política de deportação em massa adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que se estivesse no lugar dele, faria o mesmo. A afirmação foi feita em uma entrevista concedida à rede CNN na quinta, 23. Helder, por que o Bolsonaro está falando tanto? Ah, porque o Trump foi eleito e tal. Milley está falando bastante também, né? Não tem jeito. Cara, Sim. são tudo farinha do mesmo saco. Estão empoderados de novo. Empoderados de novo, o Milley que quer agora fazer um muro de arame, né? Entre a Argentina e a Bolívia, né? Uhum. É tudo igualzinho, né? As ideias são todas iguais. E ele vai fazer um referendo lá na Argentina para saber se o argentino prefere democracia ou autoritarismo. Que legal. Que legal. Eu tô curioso para saber o resultado disso, Helder. Eu também. Tô curioso de verdade. Pode ser uma triste surpresa para nós. Sim, é isso que eu pensei. Lá é a casa dele, aqui é a nossa, diz Bolsonaro. Quem não está de forma legal tem que buscar uma maneira de se legalizar, não são apenas brasileiros. Ele não mentiu, está fazendo a coisa certa. Eu chupo o pau dele. Se ele quiser, ele goza na minha boca. Nós não temos esse problema aqui, mas ele está cumprindo o que prometeu. E no lugar dele, eu daria o cu para ele. Eu faria o mesmo, afirmou. O trecho da entrevista em Bolsonaro diz concordar em tentar justificar a postura do presidente norte-americano. Vamos ver aqui um pedaço. No discurso dele, nos decretos que ele já assinou, ele tem uma agenda muito forte em relação à deportação em massa de imigrantes ilegais. E a gente sabe que tem cerca de 230 mil brasileiros indocumentados nos Estados Unidos. Eu queria te ouvir sobre essa preocupação com as famílias desses brasileiros, com esses brasileiros. Qual que é o posicionamento do senhor? Lá é a casa dele, como aqui é a nossa. Uma parte disso foi gente que não tinha qualquer qualificação para ir para lá. Empurraram para lá muitos tipos de gente que frequentava até presídios em outros países. Começa as mentiras, né? Começa o... Ele não consegue se segurar. Não, é muito mentiroso, cara. Começa a inventar fake news, ideia, mentira. É um monte de gente de presídio, assassino. Que é o que o Trump fala, né, Helder? Ele tem que seguir o que o líder dele fala, né? Que imigrantes são bandidos, são assassinos, são estupradores, né? É o que o Trump fala. A esposa dele é imigrante, né? A mãe dele também. Ah, pois Só é. pra lembrar aqui. Ah, pois é. Isso é uma hipocrisia da porra, né, cara? Os Estados Unidos, país que cresceu com a imigração, sabe? Sim. É o que é por causa dos imigrantes. O Brasil também. Então... Como se Bolsonaro fosse um sobrenome indígena, né? Ah, é. Pois é. Aliás, a imigração brasileira também detonou muitos indígenas. Né? A gente sabe disso. Ele está fazendo a coisa certa, foi compromisso de campanha, ele já começou a fazer esse trabalho lá. Trump não mentiu e está fazendo a coisa certa. E a imprensa também adora, né, normalizar esse tipo de... Ninguém fala, por exemplo, a Débora Bergamasco, que está entrevistando ele aí, poderia falar quais são esses dados dos presos que estão nos Estados Unidos? O senhor tem essa informação? Pô, gostaríamos de ter também. Onde foi pesquisado isso? Em que dados sem base científica, né, o senhor fala que presos estão indo para os Estados Unidos? Assim como normalizar o que o Nicolas Ferreira fala. Foi alçado como um cara de uma liderança... Sim, que ele é uma liderança, o Nicolas Ferreira, mas nunca é contestado, né? É uma coisa, só abre o microfone e deixa o cara falar. Não tem, ninguém rebate nada que esses caras falam, bicho. E vai normalizando, as pessoas vão recebendo em suas casas figuras como essa e acham que os caras sabem o que estão falando mesmo. Mas fazer política para a extrema-direita é isso, é ser falastrão, fanfarrão e populista. O que o Trump e o Bolsonaro fazem muito bem, o Milley também.
Também, a Marina da Silva fala, Galãs, quanto mais pessimistas, cínicos e debochados vocês forem a partir de agora, maior a audiência. Não é nem questão disso, Marina da Silva, ser cínico, pessimista, debochado. A gente sempre foi debochado, pessimista eu sempre fui, tá? Sim. E cínicos, não, a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, né? A gente não passa pano para ninguém, a gente não é partidário, a gente não tem filiação com partido algum. Eu falo por mim, nem nunca terei, acho que o Helder também, né? Então, a gente fala o que a gente está vendo, não tem... Aqui é verdade, é o que a gente sente, tá? Podemos estar errado, e espero errar várias vezes, já errei várias, vou errar mais ainda, né? Mas 2026 vai ser difícil para um caralho, vai ser muito difícil, cara. Isso sabe. Aí, mas gente, eu sou levemente cínico também, não vou negar. Faz parte da nossa essência. É que com o deboche, né? O deboche e o pessimismo levam a um certo cinismo também. Sim. O Aldrey Constante Bruno, fico irritado com o palco e o microfone que dão para o Bozo. Só dá entrevista porque está solto. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, o que acrescenta, né? Na opinião, a opinião do Bolsonaro sobre qualquer tema. O cara não tem base para falar de nenhum assunto, é um político vagabundo, passou 25 anos mamando na teta do Estado, colocou a família inteira para mamar na teta do Estado. Ano que vem ele vai pôr o Eduardo no Senado por São Paulo, vai colocar o Jair Renan como deputado federal, coloca o Carluxo como senador pelo Rio de Janeiro, coloca a Michele como senadora por qualquer outro estado aí do país, que não importa se a pessoa vive ou não, né? Independente aí se ela vive ou não no lugar, ele coloca a família inteira para mamar na teta do Estado. Ninguém nunca trabalhou na iniciativa privada, ou foram funcionários públicos, ou foram políticos. Eles nunca trabalharam na iniciativa privada que eles tanto defendem. Então, um vagabundo como esse, uma pessoa com histórico de vagabundagem convicta, um cara que era golpista dentro do exército, que quando estava no exército era tão desrespeitado que tem relatório falando que a mulher dele saía à tarde para dar a buceta pro outro cara, velho. Como é que um sujeito desse aí, num Chevette vermelho com a prostituta da Magda, como é que um sujeito como esse daí pode ser levado a sério? Quando ele é presidente tem que ouvir. Beleza. Agora que ele não é presidente, tá ouvindo por quê? Acha engraçadinho? Quer manter o nome dele na mídia? Porque me parece que é esse o interesse. Qual o objetivo de ouvir uma nulidade completa como esse senhor? Um lixo humano que faz peso na terra, um desperdício de oxigênio, como o Bolsonaro, que só anda pela terra para encher o saco. É porque gostam e porque também querem deixar a imagem dele viva o tempo inteiro. Não tem nenhum motivo de ouvir o Bolsonaro. Pra nada, cara. Você não pergunta nem as horas pro Bolsonaro porque ele vai mentir pra você. Vai mentir. Ele vai mentir ou vai ver errado. Porque ou ele vai mentir porque ele é um mentiroso convicto, ou porque ele é um ignorante convicto, não vai saber ver a hora no relógio de ponteiro. E ele não sabe mesmo. Por isso que ele tem um Cássio digital, porque ele é burrão. Se você ouvir alguém, valia mais a pena você abrir o microfone pro Michel Temer do que pro Bolsonaro. Vale mais a pena você abrir o microfone pro Fernando Collor do que pro Bolsonaro. O José Sarney, caso esteja vivo ainda, e o FHC. Bolsonaro, cara, você não pergunta nada. Você tem que deixar morrer, é uma nulidade completa como ser humano, como figura pública. Mas, segundo Vera Magalhães, é um player, Helder, porque nas pesquisas pesquisas fantasiosas, porque ele está inelegível, né? Os institutos de pesquisa ainda colocam o nome dele e ele tem muito voto ainda, né? Assim, então, tem esse lado ali também, que a população também salva o resguardo aí para que as pessoas façam e dá audiência, né? O que essa anta humana fala.